É entre a praia de Pedrógão e a Lagoa da Hervideira que o Clube de Orientação do Centro instala a arena para mais um dia de competição. Nesta zona, os atletas que participam na Taça dos Países Latinos, Campeonato Ibérico e 12º Meeting de Orientação do Centro aguardam pela ordem de partida, pois os primeiros a sair são os das principais competições do dia. Neste dia, a prova destina-se essencialmente a uma prova do Campeonato Ibérico e também da Taça dos Países Latinos, onde estão entre nós 5 seleções. Vamos proporcionar a essas seleções um bom ambiente e uma boa prova em termos de competição na modalidade de orientação. Na Taça dos Países Latinos estavam inscritas as seleções nacionais de Portugal, Itália, Espanha, Roménia e do Uruguai, num total de 29 atletas divididos por 3 escalões, cadetes, júniores e séniores. Ao fim de 45 minutos de prova já era possível obter os resultados da Taça dos Países Latinos. A representante de Portugal, Raquel Costa, garantiu o 3º lugar no pódio. Verónica Minoio, da seleção romena, fica no 2º lugar e Ona Raffles vence a prova, dando assim a primeira vitória à seleção espanhola. No setor masculino, Andreu Blanes, de Espanha, vai para a 3ª posição, Diogo Miguel coloca Portugal na 2ª posição e o romeno Ionu Tzinca é o vencedor da distância média. Na floresta já decorria também o Campeonato Ibérico. A atleta portuguesa Patrícia Casalinho obtém o 3º melhor tempo. Maria Sá, também da Seleção Nacional, fica no 2º a apenas 18 segundos de Ana Serralhonga, que dá mais uma vitória à seleção espanhola. O pódio masculino é todo composto por portugueses. Tiago Romão em 3º, Miguel Silva fica na 2ª posição e em 1º lugar Tiago Aires, que entrega o ouro a Portugal. Com as partidas do 12º Meeting de Orientação do Centro, termina a distância média. Esta competição é aberta a todos os atletas dos diversos escalões e aos restantes países participantes. A participar individualmente ou em grupos, o objetivo é chegar ao fim, nem que para isso seja necessária a ajuda dos colegas para se orientarem. Eso me han dicho. Vale. Dice que estamos aquí, ¿vale? Vale. Finalizada a prova, os atletas dirigem-se para o centro do evento, a arena, onde podem conviver, partilhar o espaço, discutir opções técnicas e principalmente descansar para a prova da tarde. No centro da cidade de Leiria começam as partidas para a prova de sprint, competição pontuável para a Taça dos Países Latinos e Campeonato Ibérico. O objetivo do Clube de Orientação do Centro ao trazer esta etapa para a cidade é dar a conhecer a modalidade aos residentes e população do município e, ao mesmo tempo, fazer os atletas estrangeiros percorrer o Centro Histórico de Leiria em plena competição. São provas que normalmente não acontecem, são fora do contexto das outras provas que normalmente aparecem nas cidades, mas o que é facto é que esta prova é uma prova internacional e divulga também Leiria para o exterior, porque vêm atletas, enfim, de toda a Europa. De tarde houve uma troca de posições na classificação da Taça dos Países Latinos. O espanhol Andreu Blanes fica em 3º lugar, Ionu Tzinca consegue o 2º lugar para a Roménia e, com menos 30 segundos, vence o atleta português Diogo Miguel, o atleta nacional com melhor currículo desportivo nesta variante que é o sprint. A italiana Andreina Brandi parte disposta a obter um lugar no pódio e atinge o objetivo ao ocupar a 3ª posição. Ona Raffles coloca a Espanha no 2º grau, enquanto Raquel Costa conquista mais uma medalha de ouro para Portugal. Na Praça Rodrigues Lobo, a população mistura-se com os atletas para assistir à entrega de prémios desta competição que trouxe até Leiria cerca de 870 atletas de 8 países. Na cerimónia, que contou com a presença do rei Dom Dinis, foram entregues os prémios de distância média e sprint e pelo pódio passaram mais de 50 atletas de vários escalões.
Ona Raffles justifica a sua satisfação. Bueno, hace mucho tiempo que no podía participar en la Copa de Países Latinos y este año he podido y es para mí un honor haberlos ganado. Para o atleta romeno, chegou a hora de vencer oficialmente em Portugal. Bueno, después de entrenar tantos años aquí en Portugal, pues mira, ahora lo he aprovechado para la Copa Latina, sacando buen resultado en la media. También después en el sprint bastante bien, llevo algo de tiempo sin entrenar mucho, vamos a decir, porque estamos al final de temporada, hay que descansar primero y después fijarnos en la próxima. Entretanto, é hora de voltar a casa e as ruas de Leiria voltam à tranquilidade. Estamos na província de Andaluzia, em Espanha, para o 10º Troféu Internacional de Orientação Diputación de Córdoba. Mais de 700 atletas, incluindo os melhores da Península Ibérica, vieram até El Guijo, Los Pedroches, para representar o seu clube. Esta prova conta para o ranking nacional da Taça de Portugal em orientação pedestre. Cada partida inclui as diversas categorias em competição e apenas no final se separam os tempos para se obter os vencedores por escalão e nacionalidade. Esta competição engloba 32 escalões, como nos explica o diretor de prova. Hoy tenemos desde categorías jóvenes de menos de 10 años que están haciendo un recorrido que le denominamos Correlín, que es básico de iniciación, y las categorías oficiales de la Liga de Portugal y de la Liga Española desde H12 hasta H60, tanto hombres como damas. Tenemos una dama 60 que ha venido desde Portugal a correr y algo más de 10-12 corredores con más de 60 años. Y tenemos 30 corredores de categoría élite que han venido de Portugal e de Espanha. A primeira dificuldade para alguns é transpor esta cerca de proteção de gado, pois estamos numa reserva agrícola que foi cedida pela Junta de Freguesia de El Guijo aos Los Califas, clube organizador do evento. Estes atletas são considerados os séniores da modalidade, sendo de ressalvar o andamento e a firmeza com que se deslocam para cada ponto de controlo. Os percursos de cada escalão são desenhados em função da idade, do conhecimento técnico, da capacidade física e do sexo. Por exemplo, um atleta de elite masculina poderá percorrer, tomando a melhor opção, 16 km, enquanto um júnior e um veterano terão um percurso de 12 km. É por essa razão que muitas vezes vemos escalões diferentes a controlar no mesmo ponto. Considera-se a melhor opção o traçado que o atleta faz entre a partida e a chegada e que resulta na menor distância, no menor espaço de tempo. Os atletas integrados no escalão juvenil ou júnior também estão à vontade, pois muitos deles estão na orientação desde tenra idade. Ao longo da prova há diferentes ritmos em função dos objetivos de cada um, seja pelo nível competitivo ou pela forma como veem a orientação, como um desporto, manutenção ou lazer. Os que iniciaram a modalidade em Portugal pertencem agora ao escalão veteranos. Neste desporto há sempre a possibilidade de parar um pouco, seja para descansar ou para se relocalizar. Muitas das vezes parece que estamos num determinado sítio do mapa, mas tal não é verdade. Daí que há necessidade de parar e comparar os elementos que estão à nossa volta com os encontrados no mapa. Depois deste breve percurso deixamos a floresta, termo utilizado para o local onde se desenvolve esta modalidade. Na chegada, os atletas têm que descarregar os dados do dispositivo eletrónico Sport Ident, que registra o percurso efetuado para verificar se o mesmo está correto. No final há tempo para os atletas compararem entre si as suas opções e aí começa-se a perceber onde se errou e qual seria realmente a melhor opção. A competição teve uma duração de 4 horas, com o primeiro atleta a sair às 9 horas e o último por volta das 12 horas. A duração média para a elite foi de 40 minutos e nos restantes escalões cerca de 1 hora. Apesar de algumas condicionantes, o traçador de percursos ficou satisfeito com os resultados. A mí no me ha resultado difícil porque yo he trazado la corta o la media en este caso, entonces había bastante elementos donde elegir. Después, lógicamente, como me ha dicho el compañero mío, había un condicionante que era lo que es la cerca del ganado y entonces ha estado un poco condicionado
por ese motivo, pero por lo general yo creo que le hemos sacado provecho al terreno que tenemos. A classificação por entre os portugueses do escalão elite neste 10º Troféu Internacional de Orientação Diputação de Córdoba ficou assim dividida. Raquel Costa e Tiago Aires do Gafanhori conquistaram o 2º e 1º lugar, respectivamente. Tiago Romão do Clube de Orientação do Centro em 3º lugar. O novo presidente da Federação Portuguesa de Orientação aproveitou também esta prova para estabelecer novas parcerias. É uma oportunidade de falarmos com os nossos parceiros espanhóis, sobretudo de acertarmos as nossas linhas de desenvolvimento comum, de apostarmos estrategicamente em alguns projetos que nos parecem muito relevantes, sobretudo em termos internacionais. Eu relembro que as corridas de aventura em Portugal e em Espanha são disciplinas reconhecidas pela Federação de Orientação e isso é algo que nos une e que importa mostrar à IOF as nossas boas práticas, aquilo que temos conseguido e, sobretudo, criar um interesse acrescido dos outros países para seguir o nosso exemplo. O próximo confronto ibérico será a 9 e 10 de abril de 2011, desta feita em Portugal, na região de Braga. Fique agora com a agenda das próximas provas de orientação.